Ela é, acima de tudo, extremamente organizada e a ponto de manter uma planilha com os compromissos diários dos 3 filhos, o Tom, o Nick e a Kiara. A rotina só dela costuma começar bem cedo em prol da própria saúde e para ela dar conta da enorme pilha de compromissos que costuma abraçar como empresária e como uma espécie de ativista do empreendedorismo feminino. Carioca, ela achou uma brecha durante uma visita a São Paulo, onde acaba de montar um escritório de sua empresa, a LZ, para participar do Se Meu Inconsciente Falasse. Com vocês, Annie Meisler. Esse episódio é um oferecimento da LZ. Mais do que uma loja de imóveis de design, ela se preocupa em entregar encantamento, experiências e memórias para os clientes. Com o DNA carioca, a LZ oferece produtos assinados por designers e marcas que dispensam a apresentação como Estúdio Bola, Humberto da Mata, Giacomo Tomasi e Cristiana Bertolucci. Com 6 pontos de venda no Rio de Janeiro e um 7º a caminho, a LZ conta com centro de distribuição próprio, estofaria exclusiva, pronta entrega e centro de manutenção. São diferenciais que se somam à customização de produtos e à exclusividade na representação de marcas renomadas. O braço corporativo da LZ decora mensalmente cerca de 30 empreendimentos de edifícios residenciais de grandes incorporadoras até restaurantes, shoppings e hospitais. Outro braço da LZ é a LZ Mini, que vende móveis e itens de decoração para quartos de crianças. Recentemente, a LZ Corp inaugurou um escritório em São Paulo, nos Jardins. Quando você pensa em casa, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? É uma pergunta que deveria ser fácil para mim, né? Mas é um pouco desafiadora. Deveria ser móvel, deveria ser parede, mas não é nada disso. Para mim, casa é a primeira infância, definitivamente, assim. Tanto a minha primeira infância, minha família, meus pais, meu irmão, meus avós, e agora a família que eu tô constituindo, né? Então, assim, para mim, casa é isso. E com o meu trabalho, o que eu posso proporcionar para eles? Aí sim vem parede, móveis, mas casa é família definitivamente. Nessa sua infância, como é que você descreve essa casa onde você veio ao mundo? Minha primeira casa, eu morava no Leblon, e aí eu penso no meu primeiro quarto, e é legal isso. Minha mãe diz, eu não sei se é minha memória ou é a memória que a minha mãe fala, e aí vira as nossas memórias, né? Que minha mãe fez um quarto lindo, maravilhoso, mães, pensem nisso, tá? Todo enfeitado, só que eu morria de medo desse quarto. Que era cheio de coisa assim na parede, ela teve que arrancar tudo. E aí essa é a minha primeira casa, Você meu primeiro que coisas quarto. eram essas? Vários bichinhos assim pendurados e tal, então eu acho que eu ficava com medo. Depois, minha segunda casa, eu dividi o quarto com a minha meia-irmã. E também era um momento que eu não tinha muito pertencimento. E aí eu me prometi, depois, que quando eu fosse trabalhar, eu ia escutar as crianças. Porque eu queria ressignificar esses momentos. Então isso para mim são coisas muito fortes. Que a casa tem que trazer excelentes memórias. Obviamente, o resto dos cômodos eram lindos, maravilhosos. Minha mãe era super metida a decoradora, então ela ia transformando as coisas e tal. Mas os quartos, para mim, eram coisas muito fortes, assim, que são de memória. E aí eu pensei, quando trabalhar com isso, eu vou ressignificar. Então sua mãe tem uma influência direta nessa sua escolha profissional? Não tanto, tá? Assim, no que eu faço hoje. E vou chegar nessa história. A minha mãe trabalhava muito, tá? Muito, muito, muito. Ela era uma C-level, quando nem se falava em si. Ela era uma mega, ultra diretora. Só que eu acho que quando ela chegava no final de semana, ela queria colocar a mão na massa. E aí ela, sei lá, pintava, fazia pátina, não sei se você lembra dessa história, assim. E acho que talvez esse meu olhar mais atento para a decoração, nem tinha pensado muito nisso. Talvez possa, de alguma forma, partir dela tinha essa interessância no lar, sabe? Um do it yourself da época, é isso? Acho que é isso, do it yourself. Mas minha mãe tinha esse olhar, assim, atento, sim. Te acompanho no Instagram, eu sei que você acabou de mudar, enfim. Essa casa que você tem hoje, você se viu tentando reproduzir de alguma forma esse ambiente que você cresceu, em algum aspecto? Nem uma vírgula, tá? Desculpa, mãe. Não, nenhuma vírgula, zero. É completamente diferente. Minha casa tem muito, assim, a essência do mar. Eu acho que, assim, carioca, eu sempre morei muito perto da praia. Isso é uma coisa que me traz uma energia muito boa, assim.
mas a minha casa eu queria fazer para a minha nova família, assim, que eu tô constituindo. E eu queria essa história da escuta ativa, da memória. Eu queria que para cada uma daqueles elementos, na minha casa eu tenho 3 filhos, meu marido, eu escutei muito eles, assim, o que faria eles felizes, sabe? E aí quando eu fiz essa brincadeira, eu não tenho nada da minha casa, do meu lar, de Anne, né, tipo, de criança, porque eu queria registrar memórias para essa família, sabe? O que ia fazer o Nick feliz, o Tom feliz, o Kiki feliz, o Rony feliz. Eles não quiseram participar de nada, mas eu fui escutando, assim, o que vocês querem, sabe? Para quando eles vissem a casa ficasse pronta, eles participaram muito pouco. Eles se sentissem pertencendo desse momento, sabe? Então ecoa a casa da infância, mas talvez ao inverso. Ao inverso, porque tinha que ser importante para os moradores, não para aquela Anne pequenininha. São para essas pessoas que vão morar lá, e que moram, né? E como é que foi esse processo de fazer esses quartos dos seus filhos? Enfim, um dos braços da Elysée justamente é focado em móveis, itens de decoração para crianças. Como é que foi esse processo? Eu falo que todo grande sonho, assim, e é muito legal falar sobre isso, tem uma longa jornada, sabe? Não adianta a gente pensar, a gente tem o desejo de ter uma casa linda, maravilhosa, você vai estalar os dedos e vai ficar pronta. Não vai, não é assim, né? Existe uma jornada mesmo. E eu vivi essa jornada, assim, sonhando, acreditando. Cada etapa foi super importante, assim, escutando muito as crianças, o que eles desejavam, pensando as particularidades, o que cada um ia gostar, com o que cada um ia ser feliz. E às vezes, e eu escuto muito, né, como eu tenho uma marca infantil que é a Elysée Mini, e ela só existiu porque eu não encontrava nada assim muito no mercado que atendesse de uma forma integrada, né? E eu pensava muito sobre isso. Às vezes você sonha em fazer uma coisa gigante, e não precisa ser uma coisa gigante. Às vezes, assim, seu filho, o meu filho do meio, ele ama amarelo, apaixonado por amarelo. Às vezes, se eu colocar, assim, uma almofada amarela no quarto dele, sabe? Ele já tá se sentindo escutado. Ele já sente que aquele quarto pertence a ele, sabe? O outro adora futebol, ama futebol. Eu não precisava fazer pro Nick um quarto todo temático de futebol, com papel de parede, futebol, jogadores, que ia ficar super datado. Não, coloca um aro com uma bola de futebol. E foi exatamente o que eu fiz, tá? Porque ele já tem 12 anos e daqui a pouco aquele quarto ia mudar. Quando ele entrou no quarto, ele viu aqueles aros com uma bola de futebol. Uau, mamãe! Assim, ele se sentiu tão feliz, sabe? E aí, essa jornada, até chegar no grande sonho, foi muito especial, sabe? E pro Rony também a mesma coisa. Eu sabia que ele gostava. O escritório para ele era uma coisa muito importante, assim, que ele queria ficar mais tempo no home office, ele estava passando por uma transição de carreira. Então, assim, falei, amor, o seu escritório você tem que participar. Mas eu não quero fazer nada de decoração, não gosto. Mas vambora, vamos juntos, sabe? Então, assim, quando o escritório dele ficou pronto, ele ficou extremamente feliz, porque eu fiz com que ele pertencesse a esse momento, sabe? O pertencimento é muito importante nesse processo. Então, foi gostoso, assim. Não pode ser um ardor, sabe? Tem que ser o amor nesse momento, e foi muito legal, assim. Porque é comum, pelo menos no segmento de arquitetura de alta renda, os clientes delegarem para o arquiteto, para o decorador e entregar, enfim, receber tudo pronto, às vezes até com flor e tudo. Mas não necessariamente, às vezes, sentir parte daquilo, né? Não é o que você quis, assim, né? Basicamente, tá? Os meus clientes internos, né? Que foram a minha família. Eles queriam isso, tá? Anne, eu tive um escritório de arquitetura que colaborou, né? Óbvio. Os meus clientes internos, que são a minha família, que são os meus melhores clientes, eles queriam isso. Não participar de absolutamente nada. Só que eu queria que eles, de alguma forma, sentissem que aquela casa era deles, sim. E eu acho que é importante que isso aconteça. Porque senão, depois, você passa a ser um estranho da sua própria casa. Ou não, daqui a 2 anos, que foi mais ou menos o meu processo, 1 ano e meio. Mas espera aí, eu não gostei desse mármore, eu não gostei desse tom de madeira. Você vai fazer o quê, né? Não foi o processo. E mais uma vez, todo sonho tem uma longa jornada, tá? E eu acho que é fundamental a gente falar isso de arquitetura, né? Em outras formas de empreender, porque a gente vai sentir que de algumas formas a gente vai se ressignificando. Então eu acho que a gente pode dar pequenas pílulas, pequenos recortes, e eu fiz dessa forma e deu super certo. Eles gostaram e curtiram, mas eu levava nos momentos certos. Sim. E a casa não fica necessariamente pronta, né? Ela vai se transformando, né?
puxar um móvel aqui e ali, né? Sempre se transformando. A minha casa não está pronta. Eu trabalho com mobiliário, né? Então, assim, eu tinha, obviamente, essa facilidade. Mas outro dia mesmo, o Rony falou pra mim, poxa, amor, esse móvel aqui não chegou, não tem como... Eu falo, não, mobiliário é como se fosse um vestido de alta costura. Ele é feito pra você. E é gostoso você pensar nisso. Tem móvel que vai demorar 120 dias, sabe? Não tem como você dar um jeitinho. Não tem jeitinho. São 120 dias. A gente vai escolher a madeira perfeita, ou o tecido perfeito. Às vezes a gente vai trazer o tecido lá de fora. Olha que gostoso, assim. E é importante a gente saber também trabalhar com os vazios, né? Assim. E aí a gente aguenta. E tá tudo certo. E estamos vivendo isso. Alguns vazios. Sim. Qual que é a memória mais antiga que você tem da infância? É uma memória muito importante pra mim, tá? Meu pai tinha uma indústria de fibra de vidro. Eu falo uma indústria de fibra de vidro, parece que é uma super indústria, mas não é uma indústria que tinha no subúrbio do Rio de Janeiro, em Guadalupe. Não sei se vocês conhecem. E ele adorava me levar, assim, e eu amava ir com ele. E eu acho super importante falar, assim, eu que trabalho muito, mães que trabalham muito, pais também, assim, de fazer com que seja essa leveza, sabe? Então, assim, você me perguntou minha principal memória, olha que gostoso falar, minha principal memória é quando meu pai me levava para trabalhar com ele. E ele fala, assim, que ele não perdia um sábado de trabalho, que ele falava que era como se ele estivesse matando aula, né? Então, ele não deixava de trabalhar os sábados, mas ele levava a filha dele com ele. Então, assim, ele trabalhava com a filha, então era muito gostoso. Então, a gente ia conversando no carro, eu contava como tinha sido a escola, como tinham sido minhas provas, as histórias da minha turma, e ele ia me contando como era o processo de trabalho. Então, o exemplo já ia arrastando ali, se trabalhava, a responsabilidade, mas sempre com um ato de transformação e evolução. E aí eu chegava na indústria, e aí isso vem até o cheiro, né? Tinha aquele cheiro de fibra de vidro, né? O processo, a equipe dele, as pessoas felizes, as pessoas me contavam, então eu ia entendendo aquela construção toda, a evolução, e eu via a equipe toda de uma forma muito colaborativa, né? Construtiva. Então, desde pequena, isso para mim foi uma coisa muito emocional, mas ao mesmo tempo transformadora, né? Então, para mim, isso foi absolutamente importante. E no final tinha recompensa. Eu trabalhei o sábado todo e a gente voltava e parava numa loja de doce. Então, para mim, foi maravilhoso. Então, essa com certeza foi a minha principal memória de infância. De infância até adolescência, assim. Eu esperava os sábados para ir trabalhar com meu pai. Interessante, né? Porque para muitas crianças que eram levadas pro trabalho, talvez fosse uma coisa mais enfadonha. Nossa, eu tava lá, ficava esperando. Eu tenho alguma memória desse de posto de saúde que eu ia com meu pai, que era um pouco assim, cara, isso aqui não acaba, porque ele tava lá, enfim, atendendo um monte de gente. E você foi uma coisa positiva que, de certa forma, enfim, né, depois você foi trabalhar com ele, né? Isso, mas eu acho que é porque ele fez de uma forma muito inteligente. Sim. Primeiro, ele não saía para trabalhar, poxa, eu tenho que trabalhar. Não. Vambora, vamos trabalhar, vamos transformar, vamos vender, vamos conversar com as pessoas. Ele era um grande vendedor de sonhos, né? Ele vendia a própria ideia do trabalho para você, né? Ele conseguiu, ele transformou o trabalho em poesia, assim. Então eu queria trabalhar, eu era aquela criança que queria trabalhar desde muito nova. Eu queria terminar a escola porque eu queria trabalhar, eu achava trabalho uma coisa tão maneira, tão legal, assim, e trabalhar transformava vidas. Porque eu via a equipe, né, transformando, a evolução, o que as pessoas conseguiam realizar, sabe? E ele vendia piscina, e é legal contar isso, que essas piscinas de fibra de vidro, e não só a piscina, né? Ao mesmo tempo que ele vendia piscina, ele também vendia saneamento básico. Então, era muito interessante para uma menina, né, que morava no Leblon. Ao mesmo tempo, ele estava vendendo piscina para artista da Globo, ao mesmo tempo, a gente estava indo em comunidades falar sobre saneamento básico. Então, ele fez de uma forma tão inteligente, assim, que eu falo que o principal legado que os meus pais me deram foi o amor ao trabalho, assim, isso para mim é um grande exemplo e que eu realmente espero passar para os meus filhos, que eu esteja passando para eles, porque eu amo trabalhar, eu amo transformar, né? A gente está realizando isso, né? A gente está fazendo uma grande transformação na sociedade. Então, agradeço isso, por esses sábados, né, sem matar a aula. O relacionamento de você e com o Rony, né, remonta à Polônia, né? Os dois têm antepassados que vieram de lá, né? E vocês descobriram depois que uma avó sua e um avô dele, isso, vieram no mesmo navio, fugindo obviamente da perseguição, famílias judias,
Então, primeiro assim, como é que você descobriu isso? Como é que vocês descobriram essa coincidência, se é que dá para chamar de coincidência? Eu não acredito em coincidência. Eu vou contar, então, voltar aqui pro começo dessa sua pergunta. Meus avós são sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, né? Então, eles chegaram aqui sem absolutamente nada. Sem saber falar a língua, sem ter nada, sem ter R$1 no bolso, assim, imagina. Que desgraça, né? Que coisa horrível. Mas tudo que eles ensinaram pra gente foi sobre a gratidão, assim. Imagina, eu estar conversando com você sobre essa nossa conexão, eu já sou absolutamente grata pra isso, assim. Todo mundo que tá aqui, imagina, é uma oportunidade da gente estar conversando, é uma coisa, assim, realmente muito importante, potente. E eles chegaram aqui num navio, foi como eles chegaram, e eu sempre fui puxando muito essas histórias dos meus avós, assim, eu sempre fui muito curiosa. E aí eu conversando com a minha avó, Helena, que na verdade não se chama Helena, ela se chama Miriam, que quando eles chegavam aqui, eles tinham nomes poloneses. E aí eles mudavam os nomes porque eram muito difíceis de falar os nomes, e aí essa minha avó de Miriam passou a ser chamada de Helena. Meu avô também, a gente descobriu depois que o nome brasileiro era Valdomiro, mas era polonês, chamado Vladimir. Então. Descobriu depois. Eles mudavam esses nomes. E aí minha avó Miriam, Helena, né, ela falou assim, nós temos irmãos, nós nos chamamos de irmãos de navio, porque todos que chegavam no mesmo navio, eles se consideravam irmãos, porque todos nessa vulnerabilidade, né, nessa identificação, né? Identificação. E aí ele tinha, é emocionante falar isso, 2 irmãos de navio, que eram o Benjamin, e que é o avô do Rony, né? Por coincidência, tinha um outro, que é o avô da minha melhor amiga. Olha que coisa, né? E esse avô da minha melhor amiga, a minha filha, também é a melhor amiga da filha dela. Então eu não acredito em coincidências. Eu falo, Deus de alguma forma tá aqui, ó, unindo, conectando pra gente se potencializar, se ajudar. Estamos todos aqui para fazer o bem nessa terra, não tem como. Mas então, né? Quando você conversou com ela, fez essa investigação, você já conhecia o Rony? Eu já conhecia o Rony. Nós éramos amigos de colégio, assim, e grandes amigos. E a gente sempre se gostou muito, a gente sempre conversou muito. Mas amigos mesmo, sabe? O Rony é um pouco mais velho que eu, a gente estudava no mesmo colégio judaico. Conversando, amigos. E a gente cresceu, fomos estudar na mesma faculdade. Ele fez uma matéria, eu fiz outra matéria, e assim. E um pouco mais velho, a gente se apaixonou. Não tinha mais sentido, né? Em 1 ano a gente se casou. E a gente fala que o maior exemplo que a gente pode dar, né, para tanta dor, né, que foi causada, né, para os nossos avós, para nossa religião, a gente transformar, né, essa dor, e eu vou repetir muitas vezes, em amor. Hoje a gente tem 3 filhos, a gente tem uma família linda, a gente tem empresas que transformam a sociedade, que reverberam só luz. Então essa história, né, a gente podia ter raiva, a gente podia ter ódio, mas não, a gente entende que isso tudo, né, só tem transformação para a sociedade, e a gente emana isso dessa forma aqui que eu venho falando, assim, sempre com muita leveza e potência. E essa sua avó, Helena, ou Miriam, né, ela fez um relato muito impressionante no Globo, né, falando um pouco de como é que foi como ela testemunhou essa ascensão do nazismo, né. Primeiro ela tinha os amigos lá, e aí do nada eles começaram a virar a cara para ela e até agredi-la, né, fisicamente. Como é que isso repercute, assim? Como é que você enxerga essa mulher e como é que você vê, sabendo que você é fruto disso, né? É muito dolorido, né, assim. Minha avó, ela tá viva até hoje, tá? Ela tem 95 anos. A minha dor agora é porque eu vejo ela esquecendo, né? Assim, eu fico tentando puxar mais histórias, né? Ela tá começando agora a memória falhar, mas 95 anos é a idade, não tem como. Sim. Mas ela sempre foi muito positiva, apesar de tudo, e essa é uma grande lição, né? Assim, apesar de tudo isso, exatamente como você falou, os melhores amigos virando a cara, agredida, simplesmente pelo fato dela ser judia, né? E mesmo assim, nem por 1 segundo, ela emana raiva, ela emana ódio, ela simplesmente fala
que ela tem muita sorte por ela estar aqui, por ela ter conseguido fazer uma família, por ela conseguir dar amor, por ela estar respirando que a gente está vivo e vai ficar tudo bem, e a gente tem que devolver, né, tudo que aconteceu, mostrando que o amor vence, o amor cura e que a gente tem que fazer diferente. Então eu acho que eu tô aqui hoje, né, para levar esse legado e mostrando que assim, até com um sorriso a gente consegue fazer diferente para a sociedade, entregar transformação. Então eu consigo, eu acho que até através do meu empreendedorismo, né, trazer muito das histórias dela, da lição dela e dos meus outros avós também, é o que eu desejo, assim, esse ato de ressignificação. E você enxerga algo dela em você? Com certeza, eu acho que é muito disso que eu acabei de falar para você. A escuta ativa, assim, qualquer pessoa mesmo que chega na Elysée para falar: oi, tudo bem? Eu tenho um produto que eu desenhei. Será que eu posso mostrar para você? Por favor, eu quero. Porque eu penso lá atrás, e isso está dentro dos valores inegociáveis da minha marca, tá? Tatuado na parede. Porque se alguém não tivesse escutado os meus avós, eu não ia estar aqui. Então isso, e eu falo muito dentro da minha empresa, para os meus stakeholders, a escuta ativa tem que ser inegociável, a gente tem que escutar todo mundo. Porque se não tivessem escutado a gente, se não tivessem dado as mãos pra gente não estaria aqui. E isso eu tenho que repassar isso para todo mundo, isso é meu legado. Então qualquer um que venha escutar a gente, venha falar com a gente tem que dar uma oportunidade. Seja um fornecedor, seja um designer, as mulheres, a gente precisa, entendeu? Porque foi o que fizeram pela gente. Então a gente tem que ter essa empatia e isso com certeza foi a minha avó, né, que ainda está viva e ela ainda pode me contar essa história e eu tenho que reverberar, eu tenho que perpetuar isso para todos, né, como sociedade mesmo. Então isso com certeza está dentro de mim e dentro como valores inegociáveis da Elysée, tatuado na pele, e isso precisa ser repassado e espero que seja um exemplo que arraste para outras empresas também, sabe? E dos seus pais, você enxerga algo deles em você? Enxergo. Minha mãe, quando você começou, né, que eu não evoluí muito, a minha mãe era uma C-level, quando não se falava ainda nesse si, né, e com certeza minha avó, meus avós, né, como um todo, devem ter passado muitos para ela. Qualquer momento podem te tirar tudo, então o conhecimento tem que estar dentro da gente, então isso ficou muito, né, a gente tem que aprender, a gente tem que trabalhar, podem tirar tudo da gente, então ela trouxe muito isso dela. Só que a gente está falando de anos 90, né, que as mulheres não tinham muita voz. Então, ela era um ambiente, assim, muito tóxico, né? Então, ela trabalhava numa empresa de pecúlio, eram, sei lá, só homens e ela a única mulher. Para mim, eu olhava para ela, era como um James Bond, nem tinha uma referência feminina, sabe? Se eu parasse para pensar, quem era a outra? Eu falava, minha mãe é o James Bond. Ela tinha computador, ela tinha celular, ela tinha tudo. Era a única mulher e um monte de homem. Ela pequenininha, super ativa, assim. E aí eu lembro que minha mãe ia nas apresentações de balé e na hora do bis, 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 minha mãe tinha que se mandar. Eu acho que a minha mãe, ela dentro dela, devia rezar para não ter o bis, sabe? E aí eu pensava assim, com 5, 6 anos, eu quero trabalhar muito, mas eu não quero ser minha mãe. Olha que triste, né? Porque uma pessoa de 5, 6 anos já pensar que ela quer trabalhar, eu achava que minha mãe é o máximo, mas eu queria poder ouvir o bis, eu queria ficar até o final de uma apresentação de balé. E ao mesmo tempo eu tinha o meu pai, aquele cara que era vendedor de sonhos, ele estava sempre rindo, sempre muito feliz, indo para a indústria, eu de bota, capacete, vendendo sonhos, felizona. Óbvio que o meu pai tinha muitos problemas, tá? Muitos, não é uma vida de poliana. Ele chegava na obra, ele tinha... Com certeza. Mas ele era um cara que ele era muito solucionador. Então, eu da minha mãe, com certeza eu carrego essa parte de ser muito estrategista, muito organizada, realizadora. Minha mãe acordava 5 horas da manhã, tinha o horário da malhação dela, ela se cuidava muito. E do meu você pai... tem tudo isso, né? Tenho tudo isso. Eu aprendi isso com a minha mãe. Planilha, realizadora, solucionadora, trabalhadora, ser dona do próprio nariz. E do meu pai... O cara é empreendedor, solucionador, vendedor. Então, eles conseguiram unir, né, esse equilíbrio. E da minha avó, né, a resiliência, a positividade dos avós, né, que são os sobreviventes. E essas piscinas que seu pai vendia são aquelas que a gente vê nas estradas, assim, né, enfileiradas, assim, né? Como é que você foi trabalhar com ele?
eu já sabia, né? Eu era uma vendedora nata. Eu queria vender. Enquanto as meninas, né, queriam brincar de boneca, eu brincava de vender. Eu achava o máximo, eu queria vender qualquer coisa. O que você vendia? Vendia pipoca, eu vendia gibia, vendia tudo que você pudesse, mas vendia até terra, sabe? Assim, se eu brincava em condomínio, via uma terrinha ali, botava no saquinho e brincava de vender terra. Qualquer coisa, porque eu realmente gostava, eu tinha esse dom, né, de vender. E aí, quando eu pude, eu falei, pai, quando eu puder ir começar a trabalhar com você, eu quero ir trabalhar, porque para mim o trabalhar era uma coisa muito boa. E ambos, tá, colocaram isso dentro dos nossos pilares, que trabalhar era propósito, era transformador, era uma coisa muito boa. E os dois têm esse mérito, né, incrível, de colocar, né, de sair para trabalhar com um sorriso no rosto, sabe? Não aquela coisa... Não era o chato, não era peso, não era pesadelo, né? Era sonho, os dois, né? Parênteses, é engraçado que o Rony fala muito disso também, né? Eu volto e meio, eu lembro de campanhas dele falando assim, reclamando da vida, reclamando, quer dizer... Não. Também vocês se encontraram também numa visão, A gente se encontrou. Né? O pai do Rony também, ele tem 74 e ele é um presidente de uma multinacional. A mãe do Rony trabalhou, assim, mais cedo... depois ela abriu mão do trabalho porque eles tiveram que morar em Israel e tal, mas é uma super mãe também, com muita leveza, sabe? Então eu acho que ambos têm o trabalho como uma transformação do bem, sabe? E a gente leva muito isso para nossa casa. E aí quando eu fui trabalhar com meu pai, eu passando por todas as áreas da empresa, mas era uma empresa... 17 anos, muito cedo, assim, eu já queria trabalhar, era uma coisa que tinha dentro do meu âmago, assim, com muito desejo, assim, com felicidade, em todas as áreas da empresa. Se eu precisasse, eram essas piscinas de fibra de vidro, né, mas também equipamentos de piscina, tudo para áreas molhadas, saunas, banheiras. E meu pai também tinha essa parte de madeira, então tinha todos os equipamentos industriais dentro da indústria. Só que eu sou uma pessoa que sempre tive fome, e você nasce com fome, né? Eu sempre fui uma inconformada. Então quando eu via que tem área de madeira, a gente pode fazer brinquedo, porque a construtora precisa de brinquedo. Vamos procurar o Benedito Abud e entender. Mas que fome é essa? Explica um pouco essa fome. De inconformada mesmo. Eu sempre acreditei que a gente podia fazer mais. Eu sempre acreditei que a gente podia entregar melhor, experiências melhores. A gente ficava num hotel muito legal, sei lá, ia viajar para um resort, tá? Fora do país. Se eu tava vendo que tinha uma piscina do lado com um escorrega de fibra de vidro. Eu falo, papai, você pode fazer esse escorrega. Por que não? Anne, vamos, pai, vamos embora. Então, assim, eu sempre tive esse olhar muito atento. Papai, tem um brinquedo aqui de madeira, de tronco de eucalipto. Papai, vamos procurar o Benedito Abud, ele é o cara de troncos de eucalipto. Aí eu ia atrás, eu tinha sempre essa inconformidade dentro de mim de entregar melhor, sabe? E não era só assim, pensando, vamos aumentar os lucros. Jamais. Os lucros vêm depois. Primeiro a gente entrega melhor, entrega experiência. Depois os lucros vêm. Vocês podem ter certeza que vem. Primeiro a gente entrega, primeiro a gente mostra, a gente atende e depois o lucro vem como consequência. Acho que um marco da sua carreira, talvez a base da sua trajetória como empreendedora foi quando você trabalhando nessa empresa, você chegou para a Cyrela, né, que vocês acho que estavam entregando piscinas, era um lançamento na Barra com 10 torres, e você chegou lá e falou assim, então por que não me deixa fazer cuidado mobiliário de todas as áreas comuns, né, enfim, lobbies, e você conseguiu convencê-los, né? De onde veio essa ideia? Então, essa história é muito legal porque vem dessa minha inconformidade de entregar o melhor, de transformar a dor, né? E eu falo muito de dor, de amor, porque eu acho que tem um pouco a ver de ter fome, né? De ser inconformada, de quando eu vejo algo que pode melhorar em processos, né? Eu sempre trabalhei muito, sempre rodei muito nas construtoras, né? Meu pai entregava as piscinas, as áreas molhadas, né? As saunas. E um dia, em uma dessas obras, eu estava conversando com o mestre sabe tudo de obra. Se vocês tiverem alguma dúvida na obra de vocês, conversem. Não é à toa que ele tem esse nome. É maravilhoso, converse com o mestre.
E aí eu vendo o mestre com muitas planilhas ali, eu vendo que ele estava quebrando a cabeça. Mestre, o que está acontecendo aí? E aí ele me explicou um pouco de como é que funcionava o processo de compras de imobiliário nas construtoras. Então parem e pensem um pouco numa obra, num empreendimento grande, assim. Vamos pensar aqui em São Paulo, Alphaville, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, em Salvador também em Alphaville, por aí vai. Tem muitos móveis na área gourmet, muitos móveis ali na área da piscina, naquele momento era um grande boom imobiliário, boliche, sala de festas. Ele falou, são tantos fornecedores, e aí a gente tem que comprar, né, me pedem para comprar arquitetura, com um fornecedor para cada um desses ambientes. E depois é uma grande colcha de retalhos para a gente conseguir fazer o quadro de concorrência. E não é fácil isso. Falei, opa, aquela informação ficou guardada no meu coração. E boba eu não sou. Conversei com o arquiteto, que era meu amigo, conversei com o estagiário, que era meu amigo. E algo que eu aprendi nessa vida, a gente tem que ser gente boa com todo mundo, assim, a gente tem que... Não tem por que não, né, assim, sorriso sempre, a gente conversar sempre, é o bem pelo bem, né? Eu fui conversando com várias obras, assim, e vi que isso era um problema comum. E não tem por que isso acontecer. Eu cheguei perto de um construtor que era grande amigo do meu pai, que meu pai era fornecedor de praticamente todas as construtoras. Falei, eu posso vender bem cara de pau, né? Vendedora, né? Eu posso vender os móveis para você? E aí ele me ensinou uma grande lição. Antes de você oferecer alguma coisa, você tem que ser uma especialista. Eu não era uma especialista em móveis. Falei, opa, eu realmente tenho um desejo absurdo por isso. Eu sempre fui muito esteta, eu sempre fui muito curiosa. E eu falei, pai, é o que eu quero fazer da minha vida. Eu vi que tem uma dor comum. Eu tinha perguntado, eu fiz essa pesquisa, né, de mercado, fui em muitas obras do Rio de Janeiro, eu entendi que tinha essa dor comum. Falei, eu vou ser uma especialista em móvel. Pedi demissão, tá, do meu pai. Eu tinha certeza que era isso que eu queria fazer. Antes de eu liderar, eu precisava ser liderada. Pedi emprego em empresas, tá, de logística, porque eu entendi que o problema disso tudo, eu estou explicando aqui bem rapidamente, tá? Mas o problema disso tudo, se você parar para pensar... É logístico. É logística. Fui estudar sobre mobiliário, fui estudar sobre logística, fui em várias indústrias. O resumo da ópera, tá? Eu abri a minha empresa de mobiliário, depois de 2 anos mais ou menos, 2 anos e meio desse processo. Fui mostrar para esse grande amigo, agora eu estou pronta, me sinto pronta para vender para o seu empreendimento. E a verdade, gente, vende, tá? Se você tem vontade, se você tem propósito, se você tem desejo verdadeiro de atender, você vai vender, você vai fazer acontecer. E eu fiz a primeira venda e foi assim, incrível, porque tinha muita verdade. Depois desse primeiro empreendimento, né? E que trouxe uma economia considerável, né, para o empreendimento, né? Muito, assim, acho que eles economizaram 40%, e assim, e foi muito legal, foi um ganha-ganha. Eu acho que em qualquer negócio, seja pequeno, seja médio, seja grande, tem que ser um ganha-ganha, tem que ser de verdade, assim, tem que ter propósito mais uma vez, tem que ser bom para todos os lados. E esse primeiro empreendimento falou, você pode fazer para o segundo, você pode fazer para o terceiro, eu posso te apresentar para a construtora XPTO, a gente está falando aqui da Cirela, depois ele me apresentou para a Iven, depois eu fui começar a fazer para a Gafisa, depois eu fui fazer, e o negócio realmente foi acontecendo. A empresa, eu contratei uma consultoria, a gente deu o nome de LZ. Por que eu coloquei o nome de LZ? Eu sempre acreditei que as coisas têm que ser feitas com lazer, com leveza, né? E seja para dentro e seja para fora, né? Eu queria que, dentro dos meus valores inegociáveis, né? Tem que ter, tem que ser bom, tem que ser leve, tem que ser com lazer, tanto para quem trabalha dentro da marca. Eu falo, você tá feliz? Você tá bem? Qual é o nome da empresa que você trabalha? É lazer. Se não for assim, tá tudo errado.
E quando eu for vender alguma coisa para você, também tem que ser com lazer. Essa é a empresa que você escolheu para você. Para você comprar sua cadeira tem que ter lazer. Para você montar, né, a sua empresa tem que ter lazer. Se você estiver se separando, mesmo se você estiver montando a sua casa, tem que ter lazer. Então, assim, definitivamente isso tem que estar, assim, estava dentro dos meus pilares, sabe? E o segundo ponto era, e aí isso foi, assim, de uma forma bem safada mesmo, quando eu olhava dentro dos hot sites, né, das construtoras, quando vocês verem, assim, um empreendimento, assim, eles montam um hot site, uma landing page, eu olhava, apartamento, assim, escrito bem pequenininho, área de lazer, era uma coisa enorme, eu falava. Então fazia muito sentido. Então LZ, né, significa lazer. E para mim sempre tem que ter lazer. E conta um pouquinho como é que a companhia está hoje, enfim, tem novos braços. Uma outra dor que você, em função dessa escutativa, foi você pensar um pouco, bom, tem esses apartamentos novos, mas aí chega lá, não tem móvel, não tem armários, que também criou uma outra divisão da empresa, né? Isso é legal também falar para todo mundo que quer empreender. Eu acho que empreender como um todo, né, e eu vou chegar na sua resposta, é você solucionar uma dor. É muito prático, não tem inventar roda. O que é empreender? Solucionar uma dor. Enfim, você vê uma dor no mercado e você soluciona essa dor. Para mim foi muito fácil quando eu tô falando, muito fácil não, muito difícil, tá? Muito suor. Mas o conceito é isso. Você vê uma dor e você soluciona uma dor dentro do seu propósito, com o que você gosta, com o que para você fez sentido na sua vida, né? E que você realmente vai conseguir entregar com verdade. Para mim, imobiliário era algo que estava dentro da minha verdade, estava dentro do meu DNA. O primeiro business, né, e isso é legal falar também, dos meus avós, quando eles chegaram no Brasil, chamava Palácio dos Móveis. Então, assim, estava tatuado na minha pele. Então, empreender para mim é solucionar uma dor com a sua verdade. Então, esta é a minha verdade, né? Então, quem quer empreender, soluciona uma dor com a sua verdade. Vai dar certo. Então, olha para frente e vai. Então, dentro da minha companhia, eu sempre penso que dor eu posso solucionar escutando os meus clientes. O primeiro cliente que eu escutei foi o mestre. Ele estava ali com uma dor, estava na minha cara. Eu peguei aquela dor e transformei em amor, que foi com a LZ Corporativo. E foi muito legal, assim, eu me divertia, né, pegando, né, fazendo aquela colcha de retalho. Foi muito divertido, ainda é muito divertido solucionar, né, a vida dos meus clientes através do meu mobiliário com experiência, B2B, né, fazendo de negócio para negócio. Construtora, restaurante, empresas. Chegou um dado momento, os arquitetos vinham e falavam assim, caralho, eu tô adorando isso aqui. O que eu tô vendo aqui, né, no Espaço Gourmet, posso fazer para minha casa? Eu falava, opa! Então eu vi ali, eu tinha uma outra coisa para solucionar. Eu montei a LZ Studio, que aí é o varejo, né? Eu comecei a escutar os designers, eu comecei a trazer isso para dentro da minha loja. Então, foi o segundo business que eu criei, né? E sempre escutando muito. Um designer tão legal, né? Que eu posso colocar dentro do meu cardápio e montei lojas, né? Então, a gente tem loja em Ipanema, a gente tem loja no Casa Shopping, eu tenho loja no Rio Sul, tenho mais uma loja no Casa Shopping, a gente é o Estúdio Bola no Rio de Janeiro. Então, segundo modelo. Depois, quando eu engravidei, eu falei, opa, tenho mais uma história aqui para ser contada. Eu tenho que me escutar. Então, eu montei uma marca de mobiliário infantil. Teve um papel de parede que chegou, que não deu maravilhosa, certo, né? Exatamente. Eu vi que era um processo difícil, assim, né? Você montar um quartinho de criança, não era uma coisa simples, né? Então a gente montou mais um business que é a LZ Mini. E a LZ Mini, a gente vende, né, no e-commerce. Hoje eu desenho para outras marcas também. Então, assim, a gente tem 40 pontos de venda que não são meus, né? Então são LZ Mini, né, dentro de outros lojistas no Brasil. Inclusive, a gente desenha para indústrias e exporta a LZ Mini. Então, é uma alegria também. Então, mais uma vez, é uma dor do mercado e a gente soluciona. Então, é simples. Assim, muitas vezes, algumas empreendedoras me perguntam, poxa, eu não estou conseguindo encontrar nada para fazer. O que você sabe fazer muito bem e que você consegue realizar? Vai dar certo. Eu vi que eu podia, né, dentro da minha história, né, eu grávida, eu sabendo desenhar, né, eu já tinha feito curso de brinquedo, né? Eu sou formada em brinquedo, sou formada em desenho. Vambora, vamos fazer isso. Então hoje, temos LZ Corp,
LZ Studio para o varejo e LZ Mini eu desenhando para a indústria e exportando. Então, para mim é uma grande alegria. Mas quando eu vejo, e muito legal, falando do exemplo que arrasta, meus filhos adoram ver, tá no quarto do meu amigo, eu vi isso, ficam bravos quando não é LZ Mini. Eu falo, opa, vamos vender, já estão vendendo, um monte de mini vendedores. E agora, e para mim isso também é uma super alegria e é uma resposta de mercado. A Cirela, que foi o meu primeiro cliente, falou, e aí, você não é vendedora? Você não fala aí, não enche o peito para falar que você soluciona a vida dos clientes através do imobiliário com experiência? Eu falo, claro que eu faço isso aí, ó. Os empreendimentos de vocês, né, todos são LZ, tudo LZ da Cirela, né, Rio de Janeiro todo. Então, agora a gente precisa de imobiliário sob medida. Traduzindo isso, móvel planejado. Eu não faço móvel planejado. Você tem que fazer móvel planejado. E dentro dos nossos valores inegociáveis, que eu repeti muitas vezes, escutar o seu cliente. Se o seu cliente está falando, já está aí, ó. Escutem, ele já está te dando a dica. Sim. E ele me deu a dica. Eu preciso fazer móvel planejado. E aí eu me lembrei do Rogério, que já faleceu, mas foi meu grande mentor. Antes de você oferecer algo para o seu cliente, seja um especialista. Falei, eu vou fazer um móvel planejado, mas eu preciso estudar sobre isso. Eu passei 2 anos e meio, mais ou menos, visitando indústria. Muitas indústrias, estudando muito, me tornando uma especialista em imobiliário planejado. E hoje a gente vende a LZ sob medida. A gente tem já um corner de LZ sob medida no Casa Shopping, a gente tem no Rio Sul também, e a gente está abrindo mais uma loja agora em Ipanema, simplesmente para atender o cliente que me solicitou. Então é mais um braço. Hoje ele representa um grande faturamento da marca e a gente acredita que assim é uma grande oportunidade agora para a empresa. Então ele vira o 4º cardápio e graças a um legado que os meus avós me ensinaram. Escutem. Você falando tanto de dor, assim, para quem, enfim, todo mundo que já viveu essa coisa de um apartamento novo ali, uma dor e uma dor de cabeça, né? Você às vezes ter que achar um fornecedor por conta própria, então super se aplica essa ideia de que o consumidor final também tem uma dor ali que... Mas é muita importância escutar e não colocar os pés pelas mãos, assim, porque muitas vezes o cliente vem e principalmente a gente que está chegando em São Paulo agora, né? Eu demorei 15 anos para chegar em São Paulo, né? Tive muitas oportunidades, investidores, né? Querendo abrir a marca e a gente sempre fez tudo com muito cuidado, né? Porque a experiência sempre foi algo que eu não queria perder, né? Esse olhar, as conexões. Então, essa importância de você saber ouvir, de você saber colaborar, de você entender qual era a dor do cliente. Então, essa importância de você saber tudo. De você saber tudo não, porque você jamais vai saber tudo. Mas você fazer tudo com passo a passo, isso era muito importante para mim, sabe? Então, às vezes vai chegar aquele trem, né? Você não precisa entrar no primeiro trem que aparecer. Você pode esperar, sabe? Eu acho que isso é fundamental. E a gente está aqui nesse escritório recém-inaugurado aqui em São Paulo. O que ele representa para a marca e para a sua trajetória? Muito propósito, assim. Estar chegando em São Paulo, com certeza. É um faturamento considerável, né? Mas muito propósito e você se escutar acima de tudo, assim. Eu acho que isso é fundamental e legado, sabe? A gente sabe que vai ser um passo muito importante, né? Foram 15 anos de uma trajetória consolidada, né? Com clientes felizes, e a gente fala que o nosso primeiro cliente continua sendo o nosso cliente, então isso significa muito respeito, né? Pelos nossos clientes, e começar uma trajetória nova, colaborativa e com não clientes, amigos. E é isso que a gente deseja fazer aqui em São Paulo, sabe? A gente sabe que é um mercado muito importante. Profissionalmente falando, você diria que você está satisfeita? Eu sou uma pessoa que eu tenho fome. Fome de viver, de fazer e de entregar sempre o melhor, sabe? Então isso para mim é muito importante. Continuar entregando, valorizando os meus clientes, valorizando a sociedade, sabe? Então, para mim, é muito importante ainda entregar mais. Engraçado, você falou da fome, tanto com a fome como a dor, elas movimentam, né? Se a pessoa está satisfeita, de fato, ela
tô saciado, enfim, eu não... Não, eu sou uma inconformada, sabe? Inconformada como sociedade. Então eu acredito que quanto mais eu fizer, quanto mais eu tiver fome, mais eu conseguir movimentar a sociedade. Então isso para mim é muito importante, sabe? E quanto mais eu faço, eu acredito que eu consigo arrastar mais pessoas, sabe? Mais aumentar essa voz. Então, para mim é muito importante. Eu falo que eu acordo, e é uma brincadeira que a gente faz lá em casa, com a alma já no corpo, sabe? Uhum. E vou puxando junto. Então, eu acho que isso é fundamental. E qual que é o seu maior medo profissional? É que com o crescimento, esses valores inegociáveis, e que são, né, a escutativa, a experiência, a transformação, é conseguir arrastar, isso se dissipe. Então, por isso que eu vou fazendo tudo com muita parcimônia, com muito acolhimento, com muito cuidado. Então, esse crescimento precisa ser muito bem pensado e elaborado. E o seu maior medo na vida, em geral? É perder as pessoas que eu amo, assim. Com certeza, esse é o meu maior medo na vida. Você, enfim, se desdobra para também, de certa forma, atuar ativamente em prol do empreendedorismo feminino, né? Quer dizer, você fala muito sobre pontes, né? De você fazer pontes e trazer outras mulheres também para esse caminho. De onde veio isso e como é que você encontra tempo para isso? Eu tenho certeza que isso veio daquela Anne com 6 anos de idade, vendo a minha mãe sozinha no meio de homens e não conseguindo, apesar de tanta competência, ter uma voz alta. Então, quando eu comecei a empreender, e principalmente dentro do meu empreendedorismo, eu encontro muito mais homens do que mulheres. Eu sou sozinha, né, nesse mercado. A maioria dos meus concorrentes são homens, eu nem sei quais são as mulheres nesse mercado. E eu sinto ainda que somos muito sozinhas e pouco valorizadas. Eu gostaria muito de encontrar mais mulheres, né, e que elas estivessem nesse lugar aqui, porque são mulheres muito competentes, né, que eu tenho certeza que seria incrível para esse repertório. E eu gostaria que elas conseguissem se sentir ouvidas, se sentirem valorizadas. E seria muito importante também, assim, é uma coisa que eu converso muito, eu falo que com a minha filha, eu tenho uma filha de 7 anos, que ela não precisasse fazer discursos como eu faço quando ela chegasse lá na frente, sabe? Que isso já fosse algo natural. E é até um assunto que eu, infelizmente, se a gente não falar sobre isso, só daqui a 135 anos a gente vai conseguir ter igualdade, né, de homens e mulheres em cargos de liderança. Hoje o meu irmão é meu sócio também, ele chegou acho que 7 anos depois, e em muitas reuniões, né, que eu chego, as pessoas ainda querem falar com o Luiz Felipe e assuntos que não são ele que tomaria decisões, sabe? E por que que isso ainda acontece? E assim como eu, outras mulheres passam por essa situação. Muitas vezes eu tô na minha empresa e quando o Rony chega, o Rony não atua, né, na LZ, as pessoas querem tomar alguma decisão com o Rony, não comigo. Uhum. Então são pautas que têm que ser faladas, têm que ser discutidas, porque não faz o menor sentido. Simplesmente pelo fato de eu ser mulher. Uhum. Então, com certeza, não é uma bandeira minha, tá? É simplesmente um assunto que precisa ser falado com leveza e determinação, entendeu? Não é que eu encontro tempo, isso faz parte do meu dia a dia. Assim como outros assuntos também fazem parte do meu dia a dia. Então, hoje, eu participo de muitas palestras, né, muitos Q&As, muito mais sobre business do que sobre maternidade, porque eu fico imaginando que é necessário ter mais mulheres, né, construindo esse tipo de narrativa. Você fala que você casou com seu melhor amigo, né? Uhum. Qual o impacto disso no relacionamento de vocês terem essa trajetória, uma amizade tão próxima? Eu acho maravilhoso. Eu ia adorar que todas as pessoas pudessem casar com seus melhores amigos. Eu vou falar por quê. Quando você casa com seu melhor amigo, você quer o melhor pro seu melhor amigo, né? Assim, você fala toda a verdade pro seu melhor amigo, você fica bem no silêncio com seu melhor amigo, todas as coisas bacanas que surgem na vida, você joga pro seu melhor amigo.
Às vezes me perguntam assim, mas poxa, o Rony sabe tudo do seu passado, mas e daí? Ele é o meu melhor amigo, assim. Então, realmente é algo muito potente, impactante, sabe? Então, é muito incrível eu ter, né, essa pessoa para me dar as mãos e um tá sempre puxando o outro, sabe? É uma coisa muito equilibrada. A única preocupação, e até uma coisa que eu comentei essa semana, né, com uma amiga minha, também casou com o melhor amigo, assim, que para os nossos filhos talvez seja um peso, sabe? De pensar, assim, nós temos 3 filhos, que é difícil, né? Não é fácil. É você encontrar um melhor amigo de infância e você casar com o seu melhor amigo de infância, né? Sim. Então é uma coisa que eu tenho elaborado assim na cabecinha deles. É uma delícia, é maravilhoso. Mas demos muita sorte na vida, assim. Sou muito sortuda por isso. O que você entende por sucesso? Sucesso, para mim, eu entendo que é conseguir hoje, tá? Também é muita terapia. Muita terapia. Hoje eu conseguir dizer mais nãos do que sim. Assim, isso pra mim é uma liberdade. Com certeza, eu consegui dizer com tranquilidade, assim. E ter tempo. Tempo de qualidade com meu marido, tempo de qualidade com os meus filhos. E profissionalmente poder fazer o que eu amo. É tão gostoso, assim... eu trabalho realmente com o que eu adoro, assim. Para mim é uma realização chegar num lugar e pensar, o meu trabalho proporcionou essa realização de ter um ambiente lindo, de ter gerado um monte de emprego. São muitas camadas, sabe? E para mim isso é emocionante mesmo, porque são muitas camadas que tem ali. Então isso para mim é sucesso. O meu trabalho me deu. Assim, em todas as camadas, liberdade, felicidade, transformação social, o meu trabalho me deu. E riqueza? É a mesma coisa, é a liberdade emocional e social. Liberdade. Isso não tem preço. Como é que você acha que as pessoas te enxergam, Anny? Acho que como uma mulher positiva, que puxa os outros, assim, que quer o bem pelo bem. Acho que dessa forma. E como é que você se enxerga? Feliz. E em transformação. Sempre em transformação. Obrigado pela entrevista, foi um prazer. Eu adorei. Sessão de terapia com o Daniel.